o álbum que é impossível de ser reproduzido. É isso mesmo que você viu no título do vídeo. O álbum de Álvaro Tito, que é quase que impossível de ser reproduzido da forma que foi gravado. Até mesmo o próprio cantor tem algumas dificuldades para reproduzir a perfeição em sua voz, na qual foi gravado no disco ou no álbum Comunhão. Disse Jesus, paz, eu te louvando, tu me guardas. Você que só conhece Álvaro Tito por causa desse meme aqui, Eu vou até dizer uma coisa aos cantores hoje à noite aqui, viu? Eu não gosto que os irmãos fiquem esmerilando o hino, não. Não esmerila o hino, não. Canta o hino normal como ele é, tá certo? Esmerila, hino é hino, hino é hino, hino é hino. certamente precisa conhecer esse Álvaro Tito aqui. Quantas vezes tens Álvaro Tito é conhecido e ele é tido como uma referência no meio evangélico, por ser um excelente cantor e ter uma técnica vocal invejável. E antes de seguirmos para o conteúdo, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui. E se você já faz parte aqui do canal, já é inscrito, compartilhe esse nosso conteúdo e no final do vídeo deixe seu comentário. Qual seria a minha intenção com esse vídeo? O tema do vídeo, você já deve ter observado aí, é o álbum quase que impossível de ser reproduzido pelo próprio cantor Álvaro Tito. Em 1988, Álvaro Tito lança um dos seus melhores álbuns, na minha opinião, o álbum Comunhão. Mas achei Jesus e ele me conduz por este mundo afora. E o que chama muita atenção nesse álbum é que a técnica vocal utilizada pelo Álvaro Tito chega a chocar muitos que têm um conhecimento vocal, pois os agudos utilizados nesse álbum é de deixar qualquer um de queixo caído. Álvaro Tito, ele é muito conhecido por isso, né? Por ter lançamentos e seus louvores, ele brinca muito com a voz. Ele chega a utilizar muito da técnica do melisma, né? Que no meme que viralizou aí do pastor, na qual repreendeu ali a questão do esmerilamento, né? Na verdade é o melisma, o Álvaro Tito sempre se destacou muito bem nessa técnica vocal. E esse álbum, ele tem uma perfeição muito significativa, na minha opinião, pois o vocal ali que acompanha Álvaro Tito está muito bem gravado, muito perfeito. A voz de Álvaro Tito também se destaca muito bem entre graves e agudos, e em seus melismas executados exatamente da forma correta, no momento certo de cada louvor, deixando cada hino, cada louvor ali, sendo praticamente quase que impossível de ser reproduzido por uma outra pessoa. Em algumas lives e algumas regravações de Álvaro Tito, é difícil até mesmo para ele reproduzir aquilo que ele mesmo gravou lá em 88, quando lançou o álbum Comunhão. Eu quero recordar aqui alguns louvores desse álbum, pois é evidente o quão difícil é para qualquer um de nós, meros mortais, reproduzir o agudo ou o melisma dentro do agudo que Álvaro Tito impôs nessas gravações com muita perfeição. É claro que alguns efeitos o ajudaram, sim, mas quem conhece a capacidade de Álvaro Tito entende que ele era capaz daquilo e de muito mais. O primeiro hino do álbum ali, que pra mim é o melhor de todos, é o hino Comunhão, que leva o nome do álbum, né, Comunhão. Ele utiliza de técnicas vocais perfeitas e eu acho muito difícil Álvaro Tito conseguir reproduzir, o próprio Álvaro Tito conseguir reproduzir. Disse Jesus, paz em santidade e em justiça. O próximo da lista aqui é o hino Riqueza, que ele gravou, se não me engano, com a sua irmã, que é um louvor muito bonito. Há várias regravações, mas, na minha opinião, a versão original, a gravação original, beira a perfeição, a qual todas as outras regravações não chegam nem perto. Nem mesmo na voz de Álvaro Tito, que pra mim é um excelente cantor, mas nem mesmo ele conseguiu reproduzir a perfeição gravada no álbum. Eu sei Agora vamos comparar uma regravação na voz de Álvaro Tito também, que ele canta muito bem, é claro, mas não chega a repetir a mesma qualidade. Obviamente que um dos fatores que faz com que o próprio Álvaro Tito não consiga alcançar essas mesmas notas é por conta da idade, pois o álbum foi gravado há quase 4 décadas atrás. Então é evidente que a sua voz já não é a mesma, mas mesmo assim, na minha singela opinião, é muito difícil encontrar alguém que consiga reproduzir com a mesma perfeição das gravações originais. E o próximo hino dessa lista é um hino muito bonito também, é o Alguém que Te Ama, que é outra gravação que ficou perfeita, na qual o próprio Álvaro Tito também já chegou a regravar algumas vezes, mas fica evidente a sua dificuldade para alcançar aquela nota original.
Como eu disse anteriormente, é claro, nós entendemos que por conta do tempo, da idade, a voz já não é mais a mesma, mas é interessante destacarmos aqui o quão perfeito foi e estava a condição vocal de Álvaro Tito nos anos 80, que para mim ele viveu o auge da sua belíssima voz. Alguém se preocupa com alguém que te ama. Outro louvor que é muito bonito também, que foi gravado por Álvaro Tito nesse álbum, foi o hino Igreja Desperta. Se revele agora com grande vitória. Observe os picos de agudos que ele puxa nesse hino, que ficam perfeitos e que é muito difícil também ser reproduzido. Há alguns outros cantores que tentam ali replicar, né? Tem algumas gravações ou regravações, vamos acompanhar aí agora, de alguns cantores e cantoras tentando reproduzir alguns lançamentos, né? Alguns hinos do cantor Álvaro Tito, como o próprio lançamento mais conhecido do Álvaro Tito, já de 86, o hino Não Há Barreiras. É um outro louvor muito bonito também e muito difícil de ser reproduzido, mas muitos se atreveram a tentar. Mas para chegar a beirar a perfeição das gravações ou das versões originais é muito difícil. Pois não há barreiras. Pois não há barreiras. Coisa linda! Bom, lembrando que há uma série de fatores que nos fazem entender e compreender o porquê de ser muito difícil reproduzir esses lançamentos, né, essas técnicas vocais do cantor Álvaro Tito. E na minha opinião, um dos primeiros motivos é que a equipe de gravação, os produtores ali foram muito bem. Esses dois álbuns, para mim, na minha opinião, o álbum Não Há Barreiras e o álbum Comunhão do Álvaro Tito, tem uma perfeição na gravação, na produção muito grande. E o álbum Comunhão, que nós estamos falando aqui, retratando ele hoje nesse vídeo, ele foi enriquecido de elementos no momento da produção que fizeram com que as gravações, né, que as músicas ali ficassem impecáveis, perfeitas, de uma forma que para mim é basicamente impossível ser mexido, ser reproduzido e alguma outra regravação superar. É um tipo de projeto que você não mexe, é o tipo de projeto que você não tenta reproduzir outra vez porque não vai dar certo. Foi feito daquela forma para entrar para a história, para se consolidar, para virar um clássico mesmo da música evangélica brasileira, dado por sua tamanha perfeição e que, na minha opinião, muitos de nós podemos até tentar reproduzir, mas dificilmente alguém tentará chegar ao mesmo nível de técnica vocal, de qualidade de produção e de nível de inspiração que esse álbum Comunhão transmite para todos nós. Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero pedir a você para que você deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre o que foi falado nesse vídeo de hoje, sobre o assunto desse vídeo, sobre o nosso querido pastor Álvaro Tito e as suas belíssimas canções, seus belos louvores, a sua incrível voz, que mesmo hoje, depois de quase 40 ou mais de 40 anos de carreira, ele ainda é muito admirado e respeitado no nosso meio por ser um excelente cantor e um servo de Deus muito íntegro e digno. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Peço a você gentilmente que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente bata a nossa meta aqui de 2.000 inscritos no canal. O canal ainda é pequeno, mas a gente está devagarzinho evoluindo e crescendo. Que Deus abençoe, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Disse Jesus, Pai.